Bom, se os dois instrumentos têm uma equivalência teórica, como que eu posso responder essa pergunta? Qual instrumento é melhor para o meu país, para a minha jurisdição? E alguns economistas já se debruçaram sobre essa questão. Tem um artigo muito importante do Martin Weitzman, de 1974, que analisou essa questão, comparando as duas curvas de custo que a gente apresentou aqui, né? Então, retomando, de um lado, a gente tem aqui medindo em termos de esforço, toneladas de CO2 abatido. E aqui, em termos de custo por tonelada de CO2 adicional, nós temos a curva de custo marginal. Desculpa, eu vou usar a mesma cor que eu estava usando antes. Custo marginal de abatimento, tá? Que é crescente com o meu nível de esforço. E, por outro lado, o custo social do carbono, que é o meu benefício marginal. Então, conforme eu diminuo o meu esforço, eu também aumento esse custo social. E a conclusão dele era que a gente dificilmente vai ser capaz de chegar no nível ótimo, né? O nosso conjunto de informações, a magnitude de incerteza inerente a esses conceitos que a gente está trabalhando aqui é tão grande que a única certeza que eu tenho é que eu vou errar. Eu nunca vou ser capaz de definir a quantidade ou preço que me leva a um nível ótimo. E aí, nessa condição, o que me resta fazer é escolher o instrumento que é menos ineficiente. E para isso, eles fizeram um exercício de estática comparativa, pensando quando o custo, na verdade, ele pode ser maior do que se imaginava antes, né? Ele está em alguma coisa aqui no meio, então eu tenho um custo marginal que, na verdade, não é esse, ele é mais elevado do que eu pensava inicialmente quando eu determinei o parâmetro, né, do instrumento, seja a quantidade, seja o preço. E essa mudança aqui, ela me gera uma ineficiência, né? Porque o início do exercício é aqui. Nesse momento, o governo ele pode estipular tanto a quantidade de CO2 a ser abatida, né? Quantidade inicial, quanto o preço aqui. São as duas variáveis que ele tem para definir. Aqui seria o tributo, o preço por tonelada. Mas nessa nova condição aqui de custo marginal maior do que o inicial, eu gero um problema de ineficiência. A quantidade sob o tributo nessa condição, qual será? A empresa caminha aqui ao longo da curva de custo marginal até o ponto em que se iguala ao tributo. Então, a quantidade do tributo vai ser inferior àquela que foi planejada inicialmente. Eu gero uma ineficiência desse lado aqui. Por outro lado, o cap está mantido, mas o nível ótimo seria esse. Sob as novas condições, né? Aqui o custo aumentou. Então, eu gerei uma outra ineficiência aqui com o comércio de emissões. E a conclusão a que ele chega, ele fala assim, que aqui, nesse caso, a ineficiência gerada pelo comércio de emissões é maior que a ineficiência gerada pelo tributo. E ele fala, por que tem esse resultado? Porque a inclinação relativa da curva de custo marginal, ela é maior quando se compara com o custo social do carbono, que é relativamente flat, a gente fala, né? E isso foi debatido durante várias décadas, a gente ainda tem discutido isso entre os economistas. E uma conclusão interessante que sai daqui é... Então, o que define, né? Será que essa inclinação aqui realmente é dessa forma? Ela é realmente mais inclinada do que a curva de custo social do carbono? O que quer dizer uma curva de custo social do carbono relativamente flat? Né? Então, se a gente volta para aquele gráfico inicial,
que a gente mostra o custo em função da concentração, vou fazer bem pequenininho aqui do lado. Um custo social relativamente flat, aqui, lembrem que eles estão com os eixos trocados, né? Aqui é esforço, fluxo e aqui é estoque. Então, aqui eu estou falando de custo, assim, decrescente, aqui ele vai ser crescente, porém ele tem um formato mais ou menos parecido, né? Estou falando uma curva flat. Quer dizer que, assim, o meu esforço, ele não contribui tanto aqui para o custo social do carbono. Por outro lado, se a gente está falando de uma curva que é bastante inclinada, ela traz um senso de urgência, que a gente está chegando num ponto de reversibilidade, a gente tem que tomar alguma ação, quer dizer, independentemente do custo, assim, que vale a pena, porque a gente está chegando num ponto de não retorno, um tipping point, que a gente chama em inglês. E nessa condição aqui, a gente tem o resultado exatamente inverso, né, que a ineficiência do tributo é maior do que a ineficiência do comércio de emissões. E aí o Michael Grube, que lançou no ano passado um livro chamado Planetary Economics, um título bem curioso, ele fala o seguinte: isso aqui até parece plausível no curto prazo, em que você tem uma limitação de escolhas de tecnologias para as empresas, e aí se você impõe um esforço de mitigação muito elevado, o custo de mitigação realmente ele vai crescer de forma muito rápida e a curva de custo marginal ela vai ser muito inclinada. Mas no longo prazo você tem como desenvolver essas tecnologias de modo a suavizar essa inclinação. E por outro lado, a gente vai caminhando para uma situação que vai se tornando cada vez mais urgente atuar do lado de evitar o custo social do carbono, né? Que aí a curva acaba se tornando mais inclinada. Então, ele chega a essa conclusão de que no curto prazo é menos ineficiente trabalhar com tributo e no longo prazo é menos ineficiente trabalhar com comércio de emissões. Essa eu acho que é a grande conclusão que a gente consegue tirar de todas essas curvas e análises de estática comparativa.